E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje para contar uma história e um relato. Hoje é um relato que eu trago a vocês, né? Essa semana eu tava meio sem tempo aí, né? Pra poder estar lendo o relato, tinha alguns vídeos prontos. Mas vamos trazer aqui hoje um relato. É meio curto, mas achei bem legal, né? Vamos lá então? Então o título do relato é O Segredo do Peão, né? Certo? Vamos ver do que se trata esse segredo. Vamos lá. Quem manda é um rapaz que manda a história do pai dele, na verdade, né? Vamos lá. Boa noite, me chamo Reginaldo, sou de Uberaba, Minas Gerais. Meu pai se chama Seu Afonso. Ele trabalhou a vida toda na fazenda. Ele me contou essa história quando eu tinha apenas uns 12 anos e nunca mais ela saiu da minha cabeça. Pedi para ele contar de novo semana passada. Gravei e tô mandando pro senhor porque acho que merece ser contada. Vamos ver então? E daqui ele nos fala. Essas são as palavras dele. Isso foi mais ou menos nos anos 80. Eu trabalhava numa fazenda de gado e também outras coisas aqui no Triângulo Mineiro. Fazenda grande, tinha uns 12 peões morando nos alojamentos. Casinhas simples de adobe no fundo da propriedade. A gente trabalhava de sol a sol e dormia lá mesmo durante a semana. Só ia para casa no final de semana quando o patrão deixava. Certo dia apareceu um homem novo. O patrão apresentou como Tertuliano. Nossa, que nome diferente. Disse que era de fora. Não falou na verdade de onde. Era um homem alto, moreno, de semblante fechado. Quieto demais para ser peão. Que peão em geral é tagarela, né? Fazia o serviço bem feito, ninguém podia reclamar disso. Mas tinha uma coisa que deixava o pessoal encafifado. Ele não deixava ninguém andar atrás dele, de qualquer jeito, não com qualquer desculpa. Se alguém vinha vindo pelo mesmo caminho que ele parava, fingia que tinha esquecido alguma coisa, esperava a pessoa passar na frente. Se alguém tentava caminhar no seu encalço, ele virava e encarava a pessoa até mudar de direção. Uma vez o Zé Pitoco, que em fazenda geralmente todo mundo tem apelido, né? Uma vez o Zé Pitoco, que era o mais curioso dos peões, ficou teimando em andar atrás dele só para ver o que acontecia. E Tertuliano virou e pegou ele pelo colarinho sem dizer uma palavra. Ele olhou bem no fundo dos olhos e depois soltou. O Zé Pitoco ficou branco que nem caju, que nem caju verde, e nunca mais tentou aquilo de novo. Aquilo foi esquentando a curiosidade do pessoal. Peão ansioso em fazenda vira detetive, é como dizem. A gente ficava especulando em voz baixa no alojamento à noite, cada um com uma teoria diferente. Uns achavam que ele tinha matado alguém e estava fugido. Outros falavam que ele era cangaceiro disfarçado. Eu ficava quieto, porque não sabia o que achar. Aí, o patrão resolveu fazer uma festinha para comemorar o fim da safra. Matou um porco, chamou umas famílias da vizinhança, armou sanfona no terreiro e a festa aconteceu. Tertuliano disse desde o início que ele não ia, que não era de festa, que ia dormir cedo, mas o pessoal foi em cima, insistiu e alguém enfiou uma garrafa de pinga na mão dele. Ele tomou uns goles e depois acabou indo. A festa foi boa. Tertuliano ficou num canto bebendo devagar. Ele não dançou, não conversou muito, mas foi. E sempre posicionado de costas para a parede. Eu reparei bem nisso. Nunca deixou ninguém ficar atrás dele na festa. E lá pelas 11 horas, mais ou menos, ele disse que ia embora. Estava cansado. Levantou e foi pela estrada de terra que levava até os alojamentos. Uns 400 metros, mais ou menos, de caminhada no escuro. Eu e o Dirceu e o Juca resolvemos ir atrás. Não sei bem o porquê.
Foi uma decisão de pinga, sabe como é, né? E curiosidade. A gente saiu em silêncio, bem atrás, com cuidado para ele não nos ouvir. A noite estava bem fechada, era lua nova. Só o caminho de terra claro pela areia e o sol, o som do mato dos lados, né? A gente ia devagar, de olho na silhueta dele lá na frente. Aí o Dirceu me cutucou no braço e apontou para o chão. Eu olhei, e cada vez que o Tertuliano pisava no chão, do calcanhar dele saíam faíscas. Faíscas de fogo, vermelhas e amarelas, que duravam alguns segundos, depois sumiam, discretas, pequeninas, mas eram sim faíscas, e a cada passo, em todo passo. A gente parou, os três paramos ao mesmo tempo sem combinar, como se as pernas tivessem travado juntas. Ficamos olhando ele se afastar pela estrada, deixando aquele rastro de brasinha apagando no chão, até sumir na curva. Ninguém falou nada por um tempo. Depois o Juca disse baixinho: Boitatá. E foi o suficiente. Todo mundo na roça conhecia. Todo mundo sabia o que era aquelas faíscas no calcanhar de um homem que, além disso, não deixa ninguém andar por detrás dele. A gente não dormiu naquela noite. Ficamos sentados no terreiro da festa, que já estava acabando. Os três ficamos quietos. E quando o pessoal foi dispersando, a gente chamou os outros peões de lado e contou baixinho o que tinha visto. Ninguém quis esperar o dia clarear. Com tanto medo assim, madrugada ou não, fomos bater na porta do patrão. Ele abriu a porta de camisolão, emburrado com o horário, mas quando viu a cara do pessoal, entrou para dentro e veio armado. Fomos ao alojamento armados também. Espingarda quem tinha, facão quem não tinha. 10 homens com medo, mas que tinham mais medo ainda de deixar aquilo sem resolver. O alojamento estava vazio. Porém, o alojamento estava vazio. Cama arrumada, pertences em ordem, como se a pessoa tivesse saído para trabalhar. Mas era madrugada e ninguém tinha visto ele pelo campo. Ficamos parados na porta, olhando aquele quarto arrumado, quando o Zé Pitoco olhou para o morro lá em cima, atrás da fazenda. No alto do morro, na virada da lomba, tinha 2 labaredas de fogo paradas, no escuro, altas, quietas, uma do lado da outra, como 2 olhos de brasa olhando de longe. Ficamos olhando, as labaredas ficaram olhando também. Aí devagar, muito devagar, foram se afastando pelo outro lado do morro até sumirem. E depois daquele dia, ninguém nunca mais viu o Tertuliano. O patrão ficou quieto sobre o assunto até morrer. Nunca tocou no nome dele. Os peões que estavam naquela fazenda naquela época, os que ainda vivem, também não falam, mas lembram. Eu sei que lembram porque quando a gente se encontra e alguém menciona aquela fazenda, todo mundo desvia o olho ao mesmo tempo. Porque coisa que não tem explicação é melhor deixar quieto. Obrigado por ler o relato do meu pai. Obrigado a você por ter mandado, né? Cara, muito legal. Eu nunca tinha escutado essa história de calcanhar, pra bem a verdade, né? Foi uma das primeiras vezes, não das primeiras não, a primeira vez que eu escuto essa história do calcanhar, né? Do homem ali do Boitatá, né? Então, a gente encerra então o relato de hoje aqui. Então, eu agradeço por você ter mandado. Se você também tiver... Deu um problema no meu microfone aqui agora, vai ficar um pouquinho mais baixinho, mas se vocês gostarem então do vídeo aí, acho que deixa um like, se inscreva no canal. Se você tiver também seus relatos, envia pro canal pra gente poder estar contando aqui, pessoal, tá bom? Então até um próximo relato e valeu!